Você sabe qual é a diferença da ficha remissiva para a ficha de referência? Não? Então fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Eu sou a professora Gui e você está no canal Bíblio Responde. Fique muito à vontade de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, ativar o sininho e dar o seu like. Hoje, essa nossa aula vai ser a parte final da playlist de cabeçalho de assunto. Então, se você ainda não assistiu às aulas 1, 2 e 3, eu te convido para dar um pulinho lá. Aproveite que a sugestão está aqui em cima e você já vai te direcionar lá, assista a aula para depois vir para cá. Assim você não vai ficar perdido e nem ficar com dúvida durante o decorrer da nossa aula. Tudo ok? Então, o primeiro passo é a gente querer saber se existe alguma diferença entre ficha remissiva e ficha de referência. A ficha remissiva, ela é aquela que vai indicar para você uma única direção, uma única forma para você recuperar determinados termos, determinadas obras dentro daquele meu acervo. Então, por isso que ela utiliza o termo ver ou apenas ver ponto, ok? Então, a ficha remissiva, ela vai te remeter para a forma como é que nós iremos recuperar um termo dentro do nosso acervo, ok? Em contrapartida, a ficha de referência é aquela que já vai utilizar o termo ver também. Isso significa que você vai poder recuperar uma obra tanto pelo termo A quanto pelo termo B, diferentemente da ficha remissiva, que ela obriga você a ficar só com o termo B. Ok? Então, basicamente, é essa a diferença entre a ficha remissiva e a ficha de referência. Assim como o cabeçalho tinha sua regra geral, regras simplificadas, a nossa ficha remissiva e ficha de referência, elas também apresentam as suas regras, pequenas, mas apresentam. Então, vamos partir para as nossas regras para a gente poder entender como é que eu uso o ver e como é que eu uso o ver também. Começando pela ficha de remissiva. A nossa remissiva diz a forma como tem que ser feito o processo de procura. E a primeira regra diz o seguinte: eu sempre parto do assunto não usado para o assunto mais usado. Ou seja, o termo não autorizado para o termo autorizado. É aquele caso da macaxeira e aipim. Eu coloquei macaxeira, porque a obra toda fala sobre macaxeira. Só que o meu usuário conhece como aipim. Assim sendo, quando ele for lá em aipim, na letra A, ele vai ver aipim, ver macaxeira. Então ele já sabe que ele, quando for recuperar a obra, ele não vai na letra A, ele vai lá no macaxeira, porque eu estou dizendo para ele qual é a forma que eu estou fazendo o meu processo técnico. Assim como esse exemplo daqui, em vez de ser remédio, vê drogas. Então, a pessoa, quando for lá na letra R, remédio, ele vai ver que ele vai recuperar sim a obra que ele quer, mas não pelo termo remédio, e sim pelo termo droga. Aí ele volta para a letra D e lá ele vai achar qual é o remédio ou a droga que ele quer estudar para ele recuperar, ok? A letra B diz o seguinte: eu sempre vou utilizar os termos quando são assuntos opostos. A obra fala sobre vida, aí eu vou dizer ver morte, ok? Esperança, ver desesperança, tá? Então, a letra B é para assuntos opostos.
Assim como a letra C, ele fala o seguinte: você vai sempre optar pelo completo do meu cabeçalho. Então, nós temos, em vez de pegar apenas a segunda parte do cabeçalho, quando a gente chama de cabeçalho composto, ele quer que sempre coloque o cabeçalho completo. O meu usuário, ele vai procurar fronteiras e ele vai ver que, em vez de ser fronteiras, vai ser limites e fronteiras. Então, ele tem que ir lá para a letra L e ele vai conseguir recuperar o assunto que ele deseja. Ok? A mesma coisa quando não continuamos com o cabeçalho composto, mas quando tem assuntos opostos. Em vez de ser só analfabetismo, ele quer que a gente coloque alfabetismo e analfabetismo. E aí o teu usuário já sabe que como ele quer só o analfabetismo, mas ele vai pegar no geralzão, alfabetismo e analfabetismo, ok? Quando a gente tem a regra 13 e a regra 14, que entra nomes geográficos, eles falam que se a obra tem um caráter técnico, científico ou artístico, automaticamente o assunto vem na frente e a jurisdição vem atrás. Se não for isso, automaticamente a jurisdição vem na frente e o assunto vem atrás. Só que eu não posso esquecer do meu usuário que, em vez de procurar educação-Brasil, ela vai querer Brasil-educação, por conta que nós temos as nossas regras, a 13 e a 14. Quando você fecha uma direção, você vai facilitar o processo de localização da obra. Quando o teu usuário for lá, Brasil, educação, você vai dizer para ele que dessa forma ele não vai encontrar. Ele vai encontrar educação-Brasil. Automaticamente é o assunto primeiro e o geográfico atrás. E aí ele já vai lá na letra E de educação dentro do Brasil, ok? E uma coisa que também é importante ter ficha remissiva é a questão das grafias. Grafias antigas com grafias modernas, grafias diferentes. Então, nós temos que pensar em todas essas possibilidades, como é o nosso caso. O nosso usuário pode vir procurando Espanha com H. E aí você vai direcioná-lo para Espanha com a letra E. Se ele for procurar farmácia com PH ainda, farmácia, você direciona para a letra F de farmácia, ok? Então, é para isso que serve a nossa ficha remissiva, para justamente fazer com que direcione e facilite a vida do teu usuário. Assim como quando nós temos nomes técnicos, eles pedem para que nós tiremos dos técnicos e coloquemos para os mais comuns, uma vez que assim eu englobo todo mundo. É mais fácil um cientista saber veneno do que uma pessoa leiga chegar comigo e pedir toxicologia. O cientista sabe que toxicologia e veneno são sinônimos, mas a pessoa que não é cientista não sabe. Então, por isso que a opção pegar o nome mais técnico e direcionar para o nome mais comum. Assim eu abranjo tanto a pessoa especialista no assunto, quanto uma pessoa não especialista no assunto, ok? Assim como os nomes de lugares e de pessoas. Então, nós temos as regras que a gente pode usar o pseudônimo, eu posso usar o nome que ele quer ser chamado, mas o ideal é a gente sempre partir do nome pouco usado para o nome mais usado.
Como, por exemplo, aqui nós tínhamos Joaquim Maria Machado de Assis. A pessoa pode procurar Assis, Joaquim Maria Machado de. Só que ele é muito mais conhecido como Machado de Assis. Então, é mais fácil você pegar o nome menos utilizado e direcionar o teu usuário para o nome mais utilizado, uma vez que a maioria vai justamente para o nome mais utilizado, ok? Tá? E em relação à ficha de referência. A ficha de referência, ela quer que você ache tanto de um jeito quanto de outro jeito. Quando nós tivermos a nossa obra de geometria, eu vou colocar geometria, que é o assunto mais específico, não é isso? Só que eu tenho que olhar para o meu usuário e se porventura o usuário vem procurar matemática. E dentro de matemática ele vai querer ficar olhando até chegar na geometria. Então, pensando desta forma, nós temos a ficha de referência. Assim ele vai procurar tanto por matemática quanto por geometria. Quando você faz essa opção, sempre nós temos que partir do nome mais geral para o nome mais específico, ok? Então, como a geometria está dentro da matemática, é por isso que eu parto sempre do matemática, ver também geometria, ok? Assim como nós temos assunto de igual valor. Então, você procura mel, você também pode achar assunto sobre mel se você for procurar por abelha. Por isso que mel, ver também abelha, ok? Nós temos para assuntos opostos, esperança, ver também desesperança, vida, ver também morte, casamento, ver também desquite ou separação ou divórcio, não é? Assim como também para as biografias de grupos individuais de forma específica. Então, quando nós temos, lembra aquela biografia coletiva? Então, se é biografia coletiva, nós colocamos escritores italianos. Mas eu posso também colocar escritores italianos, tracinho, biografia. As duas formas vão estar corretas, ok? Tá? Essas são as nossas regrinhas para finalizar o processo de ficha de remissiva e ficha de referência. Para a gente poder agora unir todas as regras que nós estudamos até hoje, nós trouxemos alguns exemplos. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Bandeirantes paulistas. Ele casa com essa última regra de ficha de referência, como casa com a regra geral lá do nosso cabeçalho de assunto. Nós sabemos que o ideal é eu estar com a obra na mão. Então, nós vamos fingir que estamos com uma obra na mão. Não é só por isso aqui, bandeirantes paulistas, que eu vou colocar o meu cabeçalho de assunto. Isso a gente sabe, tá? Então, isso é só uma tarefinha que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos lá. Bandeirantes paulistas. Vamos pensar que é sobre a biografia. Quem foram os bandeirantes? Quando surgiram? Quais os benefícios? O que trouxeram? Então, se é no aspecto de biografia, é biografia coletiva. Então, nós podemos colocar bandeirantes paulistas, ou eu posso também colocar bandeirantes paulistas, traços, biografia. Lembra? As duas formas estão corretas. Agora, se a obra não trata da biografia deles, e sim das descobertas que os bandeirantes paulistas fizeram, então eu não posso deixar somente bandeirantes paulistas. Nós vamos ter que colocar bandeirantes paulistas, traços, descobertas. Porque senão eu vou confundir o meu usuário pensando que a obra é sobre a biografia. E, na verdade, é um processo de descoberta que esse grupo de trabalhadores, ocupadores, profissionais fizeram durante certo período da história. Ok? Tá?
Vamos para o nosso próximo exemplo. Agora a gente vai querer utilizar as remissivas. Então, nós temos, se é ver também, vai ser ficha remissiva ou ficha de referência? Muito bem, ficha de referência. Vamos lá. A vida de Olavo Bilac. Então, se essa obra vai falar sobre a vida de Olavo Bilac, eu já sei que é biografia individual. Como é que a regra manda ser biografia individual? A gente sempre colocar sobrenome, vírgula, prenome, data de nascimento, falecimento e a palavra biografia. Então ficaria Bilac, Olavo, 1865-1918, biografia. Eu fazendo desse jeito, eu estou utilizando o nome mais conhecido do Olavo Bilac. Se formos pensar no nosso usuário, naquele que sabe o nome completo do nosso Olavo Bilac, eu vou vir aqui e vou colocar Bilac, Olavo Braz Martins dos Guimarães, 1865-1918, biografia. Como aqui nós colocamos ficha de referência, eu estou dizendo para você que se você digitar Olavo, Bilac, você acha a obra. Assim como, se você digitar Bilac, Olavo, Braz, Martins dos Guimarães, você também vai achar a obra. As duas formas você vai conseguir fazer com que o teu usuário recupere a obra A Vida de Olavo Bilac. Ok? Porque, por opção, nós fizemos a ficha de referência. Mas, se porventura eu não quero fazer duplicação nesse processo, então a gente vai direcionar qual é a entrada que eu vou fazer para o processo de recuperação. Em sendo assim, vamos dizer que eu vou partir do nome menos conhecido para o mais conhecido, como a regra me manda. Então, eu vou colocar Bilac, Olavo Braz Martins dos Guimarães, ver Bilac, Olavo. Então, eu estou dizendo para o meu usuário que só existe uma única forma de achar este autor. Então, sempre como Olavo Bilac, ok? Pelo nome mais conhecido, tá? Próximo exemplo que nós temos é justamente aquele que fala do assunto e tem o seu oposto. Olhem que aqui nós temos o assunto principal e nós temos o assunto auxiliar. Eu tenho Coari, é uma cidade, então é geográfico. Auxiliar de lugar. Período de 2000 a 2005, auxiliar de tempo, é o cronológico. Então, quem é o assunto principal? Nascimento. Então, o nascimento passa a ser o meu assunto principal, Coari, meu assunto auxiliar, 2000 a 2005, meu assunto auxiliar. Então, como é que ficaria? Nascimento, Coari, 2000 a 2005. Não precisa colocar taxa de nascimento, porque se eu falo nascimento, eu já sei que vai ser a taxa de nascimento. Mas vocês lembram que a regra fala que toda vez que eu tenho um assunto e ele tem o seu oposto, obrigatoriamente eu tenho que puxar a ficha remissiva, ou seja, tu vais achar o assunto nascimento de Coari com o termo falecimento Coari 2000 a 2005. Eu estou direcionando o meu usuário, por quê? Porque, de acordo com a minha norma, quando eu tenho um assunto oposto, eu sempre tenho que fazer a remissiva para o meu oposto. Ok? Tá? Próximo exemplo. Memórias de um sargento de milícias. Aí eu estou dentro da regra geral, lá do meu cabeçalho de assunto.
Ele fala que quando você não tem um cabeçalho específico, você tem que entrar pela categoria literária, categoria científica e a categoria da obra. Por isso que entraria periódicos, falácias, memória de um sargento de milícias, automaticamente entra o quê? Romance, ok? Porque no caso é a categoria que essa obra pertence, tá? Próximo exemplo. Nós temos aqui a última regra do cabeçalho de assunto, a regra número 17, que fala quando é pessoa jurídica, entidade coletiva, que faz alguma ação. A gente sempre vai ter que entrar pela entidade coletiva e verificar se ela vai ser da forma direta ou da forma indireta, se vai ter hierarquia ou se não vai ter hierarquia. Nesse caso, a minha obra é relatório bimestral do Colegiado de Biblioteconomia da UFAM. Então, é universidade. Se é universidade, eu já sei que ela não vai entrar com jurisdição. Não precisa entrar jurisdição, não é? Então, vai entrar pela minha universidade. Mas quem fez esse relatório? Foi a UFAM ou foi o curso de biblioteconomia? Foi o curso de biblioteconomia. Assim sendo, significa que eu vou ter hierarquia, porque o curso de biblioteconomia, ele não está solto, ele está dentro da Faculdade de Informação e Comunicação e essa faculdade está dentro da universidade, ok? Então, significa que eu tenho uma hierarquia para respeitar. Assim sendo, por mais que o nome da faculdade não esteja presente no meu título, eu sou obrigada a seguir a minha hierarquia. Então, o meu cabeçalho direto já vai ser Universidade Federal do Amazonas, ponto, Faculdade de Informação e Comunicação, ponto, Colegiado de Biblioteconomia, traço, relatório. Ok? Então, nós temos que respeitar o processo hierárquico, assim como eu tenho que verificar se a minha entrada vai exigir o nome da minha jurisdição. Ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. Relatório bimestral da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Biblioteca, assim como universidade, eu já sei que não exige jurisdição. Então, vai entrar diretamente pela biblioteca, pelo instituto, pela universidade, pela faculdade, ok? Nós temos também, então aqui seria o quê? Biblioteca Nacional, que vai entrar pelo nome da biblioteca. Só que nós temos uma regra que fala quando nós temos termos homônimos. O que são termos homônimos? Termos iguais. Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Museu Nacional existe em todos os países. Então, se eu escrevo apenas Biblioteca Nacional, você vai me perguntar, da onde? Então, obrigatoriamente, o termo Biblioteca Nacional, ele exige o acréscimo, que é para diferenciar qual Biblioteca Nacional eu estou falando. É por isso que, nesse caso, vai ser Biblioteca Nacional, Brasil, relatório. Por que foi Brasil? Porque é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ok? Tá? Então, nesse caso, entra direto pela instituição, exigindo o seu acréscimo, uma vez que representa termos homólogos. Nosso próximo exemplo é justamente com o relatório bimestral do setor de ação escolar da Secretaria de Educação Municipal de Manaus. Quando significa que isso é de uma Secretaria de Educação do município de Manaus, eu já sei que é Secretaria Municipal. Se é Secretaria Municipal,
obrigatoriamente já vai exigir a minha jurisdição. Porque todo canto tem Secretaria Municipal de Educação. É de qual estado? É de qual município? Então, você, quando nós tivermos justamente o termo homólogo, que vai estar voltado para ter, ligado a termos de governo, então, obrigatoriamente, a jurisdição tem que vir para justamente te falar de qual estado ou qual município tu estás se referindo. Como é a Secretaria de Educação Municipal de Manaus, então eu já sei que a minha jurisdição é Manaus, não é Amazonas, porque seria Amazonas se fosse a Secretaria Estadual de Educação. Aqui é a Secretaria Municipal, é o município. Assim sendo, vai entrar pelo município. E toda vez que for município, você tem que colocar o acréscimo, que é justamente o estado, uma vez que pode ser que tenha municípios homônimos também. Então, por isso que aqui ficou Manaus, Amazonas, ponto, Secretaria de Educação, ponto, Setor de Ação Escolar, relatório. Ok? Quem fez o relatório foi o setor de ação escolar, que está dentro da secretaria, que está dentro da prefeitura de Manaus. Então, por isso que respeita-se a hierarquia. Ok? E mais este exemplo aqui, que é o relatório bimestral do setor de ação escolar, agora é da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Então, não é mais município, já vai ser Estado do Amazonas. Então, entra-se a jurisdição do Estado, no caso, Amazonas. Amazonas, por sua vez, é um termo homônimo, né? Então, significa o quê? Eu tenho Amazonas Rio e tenho Amazonas Estado. Esse aqui eu já sei automaticamente que é Amazonas Estado, mas termos homônimos obrigatoriamente tem que ter o acréscimo. Assim sendo, vai ter que ser Amazonas, Estado, ponto, Secretaria de Educação, ponto, Setor de Ação Escolar, traço, relatório. Ok? Certinho? Sempre nós temos que verificar, principalmente se for entidade coletiva, se vai entrar diretamente por ela ou se vai exigir a jurisdição, que é o nome geográfico. E também se vai ter hierarquia ou não vai ter hierarquia. Certinho? E com isso, o canal Bíblio Responde de hoje, ele chegou ao seu final. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o teu like. Não esquece de colocar nos comentários as suas dúvidas. E também convido, se você se sentir à vontade, de se inscrever e acionar o nosso sininho, ok? Afinal de contas, esse assunto ele é importante para você como para os outros. E se você compartilha, a gente consegue chegar para o maior número de pessoas possível. E é isso que nós queremos, uma vez que essa nossa área, especificamente, ela é um pouquinho escassa aqui no meio da internet. Então, eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!